Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco sobre a tabela ou mesmo a fase mata-mata do Campeonato Paulista, em que um vídeo complementar ao vídeo de ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem, gostaria que você dá uma passadinha lá, dá uma comentada ou deixe o like, mas hoje vamos comentar os confrontos que vão acontecer nessa segunda fase do Campeonato Paulista, já que a fase de grupos terminou e agora iniciaremos, obviamente, a fase mata-mata, em que teremos bastantes confrontos esses bem interessantes, em que os 4 grandes paulistas não vão se enfrentar inicialmente, então joga aquela carga de emoção, joga realmente aquela situação bem interessante para saber quais vão ser os times que vão se enfrentar na semifinal e respectivamente, final e campeão paulista. Fica aquela dúvida, será que o Corinthians realmente vai conseguir repetir o feito do ano passado, ou teremos algum outro time de surpresa, agora tendo a possibilidade de São Paulo, Santos e Palmeiras? Isso realmente deixa o Campeonato Paulista muito mais interessante, muito mais divertido. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Aqui está a demonstração da tabela do Campeonato Paulista. Tabela essa que a gente infelizmente vai precisar ficar revendo, porque tudo o que vai determinar na fase de grupos a gente vai ser reflexo da tabela ainda, por mais que normalmente quando se determina a fase de grupos, quando passa para a fase de mata-mata, você já tem os confrontos pré-determinados, mas nesse Campeonato Paulista as coisas são bem diferentes, em que os confrontos ainda serão determinados pela classificação na fase do mata-mata. Já que tivemos Novo Horizontino como primeiro, Palmeiras como segundo, Bragantino em terceiro, Portuguesa em quarto, Corinthians em quinto, São Paulo em sexto, Capivariano em sétimo e Santos em oitavo. É o famoso primeiro pega o oitavo, então o confronto vai ser entre Novo Horizontino e Santos. Segundo pega o sétimo, Palmeiras e Capivariano. Terceiro pega o sexto, que é Bragantino e São Paulo. E quarto pega o quinto, que é Portuguesa contra Corinthians. E aí você pensa, bom, a partir disso já teremos confrontos pré-determinados, correto? Incorreto. A partir disso as coisas vão ficar totalmente diferentes, porque assim que um time ter o seu confronto, ou mesmo vencer o seu confronto, ele vai ficar subjugado ao time que vencer do outro lado, porque justamente a tabela no geral vai determinar isso. Aquele time melhor colocado vai determinar se ele vai enfrentar o outro, assim, vai ficar bem confuso, confesso para vocês. Então, inicialmente, eu vou fazer 2 tipos de demonstração para vocês entenderem. Vou colocar resultado simples, não vou colocar empate, porque aí vai complicar muito a parte da simulação, mas eu vou colocar resultado simples de 2-1 para vocês entenderem. Como o Novo Horizontino classificou em primeiro e o Santos em último, sendo o 8º colocado, eu vou colocar o famoso 2-1. No caso do Palmeiras, se o Palmeiras vence, ele não vai enfrentar o Novo Horizontino, como vocês podem observar. Ele vai para o outro lado, porque o Palmeiras é o segundo colocado na fase de grupos, então ele não vai direto com o Novo Horizontino. Vai ser os outros 6 equipes da tabela, para vocês entenderem. Eu não vou voltar, senão a gente vai acabar perdendo essa parte da simulação, eu acho. Mas sempre vai ter que se voltar para a tabela para justamente a gente observar qual vai ser o confronto. Tanto que as coisas mudam se caso for o Santos que vence aqui, ó. Caso eu faça, ó, só do fato de tirar o Santos e tornar o Santos vencedor, as coisas mudam. O Palmeiras passou para aqui para cima e o Santos passou lá para baixo. Então vamos fazer a primeira simulação com o Santos não vencendo, então sendo esse tipo de resultado. No caso, Bragantino vencendo talvez o São Paulo e a Portuguesa vencendo o Corinthians. Então seria esse tipo de confronto, justamente porque você precisa ficar atento à posição na tabela. No caso, como o Novo Horizontino é o primeiro colocado e teoricamente ele venceria o Santos, ele passa a ser cabeça de chave, justamente porque na fase de grupos ele foi melhor colocado. Então fica realmente um pouco confuso, mas no caso dessa simulação a gente consegue ter uma perspectiva sem ter que ficar voltando na tabela e observando, porque realmente fica muito chato de explicar. Deixa eu apagar todos esses resultados aqui, porque justamente agora a gente vai pela, assim, eu não diria pela lógica, porque essa fase quartas de final do Campeonato Paulista, zebras podem acontecer, muita coisa pode acontecer, porque justamente
o Campeonato Paulista permite isso por ser não. É realmente o estadual mais forte, mais disputado do Brasil. Então, você tem essa possibilidade justamente porque grandes desses times estão na Série A. Novo Horizontino está na Série A, Bragantino está na Série A, Portuguesa e Capivariano, eu não sei quais são as respectivas séries deles, mas eu acredito que sejam times ainda muito mais perigosos, porque justamente não são aqueles times que tem nada a perder, entende? Então, realmente, e por ser jogo único, as coisas vão se complicar cada vez mais. Então, entre Novo Horizontino e Santos, por mais que a lógica seja que o Novo Horizontino ganhe, justamente porque tem bons jogadores e ainda mais os artilheiros, o Santos já conseguiu vencer o Novo Horizontino numa fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Foi o ano em que o Santos enfrentou o Palmeiras na final, se eu não me engano, e perdeu até com o gol do Hendrick. Isso aí foi há 2 anos atrás. Mas, como a gente vai naquela perspectiva de querer com que os 4 grandes se enfrentem na semifinal, eu vou colocar com que o Santos ganhe do Novo Horizontino, ganhando de 2-1, e esse jogo vai ser marcado porque justamente o Neymar vai poder participar. Muito se esperava que com os resultados da tabela, ou mesmo os resultados dos jogos, o Santos enfrentasse o Palmeiras nas quartas de final, e aí seria na Arena Barueri, que teria a preocupação de grama sintética. Mas, como o Santos vai enfrentar o Novo Horizontino, eu já fiz aquela pesquisa para saber se a grama é natural sintética e vi que a grama é natural, então possivelmente Neymar estará nesse jogo, estando atuando pelo menos pelo seu 3º jogo, já que ele já teve seu primeiro jogo atuando contra o Velo Clube, vai ter um jogo do Campeonato Brasileiro, acredito eu, para poder ter um ritmo maior de jogo, ou por mais que não tenha durante a semana, o Santos vai ter um tempo a mais de treinamento. Então teremos o Neymar um pouco mais apto a jogar e muito mais com ritmo de jogo. Isso é muito importante para o time do paulista, porque justamente Neymar faz toda a diferença no time do Santos. Continuando, Palmeiras e Capivariano, eu acredito que não tem muito segredo. A lógica é com que o Palmeiras vença esse jogo com uma certa facilidade, igual eu falei, vou manter esse tipo de simulação de 2-1 pra gente realmente não complicar, mas caso o Palmeiras queira se complicar, esse é um jogo bem perigoso para ele perder. Esse jogo é bem interessante, Bragantino e São Paulo, eu acho que é o famoso jogar uma moeda para cima, porque normalmente o Bragantino está sempre com um time muito forte, mas esse ano não tá tão forte assim, e o São Paulo está indo realmente mais na fé do que realmente num bom trabalho, que engrenou esse bom trabalho depois de ter 2 bons resultados em cima do Santos. Então a gente percebe que talvez possa ser realmente aquele jogo em que a zebra aconteça e o São Paulo possa perder. Mas, igual eu já disse, como eu quero que os 4 grandes estejam na semifinal, eu vou colocar aqui o São Paulo vença o Bragantino. E por último, Corinthians e Portuguesa, acho que talvez das quartas de final, tirando o Palmeiras e Capivariano, Corinthians e Portuguesa é um jogo muito fácil. Por mais que a Portuguesa esteja assim fazendo bons jogos e demonstrando que é um adversário muito competente, eu acredito que não vai ter muita chance para a Portuguesa em cima do Corinthians, já que assim, o Corinthians é bem marcado pelo seu time bem forte e justamente por ter uma alta torcida, a torcida essa que vai possivelmente lotar o Canindé. Então aqui eu vou colocar 2-1, organizando uma situação de semifinal de Palmeiras contra Santos, Corinthians contra São Paulo. Eu já consigo prever uma possível final entre Santos e Corinthians. E aí o bicho vai pegar e as coisas vão ser realmente bem caóticas. Final que vai ser final dupla, não final única, então acredito porque como a gente está sempre seguindo a situação da tabela, possivelmente joga primeiro na Vila Belmiro, caso seja Santos, e depois joga o segundo jogo em Itaquera. Então, assim, é que é difícil prever que o Santos vença o Palmeiras, porque realmente a retrospectiva de Santos e Palmeiras tem dado muito mais Palmeiras do que Santos. Então, a lógica, vamos pela lógica primeiro, que seria colocar o Palmeiras vencendo o Santos, e entre Corinthians e São Paulo existe a possibilidade da zebra, porque o São Paulo é um time que realmente não dá para prever o que pode acontecer, e contra o São Paulo o Corinthians não tem dado muita sorte nesse confronto. Eu acreditaria mais no Corinthians se fosse um Corinthians e Palmeiras do que verdadeiramente um Corinthians e São Paulo.
Então, mas pela lógica, eu acredito que vai ser Corinthians e São Paulo, e aí teremos uma final de Corinthians e Palmeiras, sendo essa, repetindo a final do ano passado do Campeonato Paulista. Mas, como vocês bem sabem, não sou palmeirense, não sou corintiano, aqui é peixão, então eu vou mudar esse resultado aqui porque eu não quero nem saber. Vai ser sim Santos e Corinthians na final, e esse resultado aqui a gente vai na hora para saber qual vai ser o resultado dessa final. Eu acredito um Santos e Corinthians na Vila Belmiro, 3-1 pro Peixão, chupa Coringão, e lá em Itaquera o pau vai quebrar porque vai ser 1-0 pro Corinthians e o Santos vai ser campeão paulista em cima do Coringão, mesmo perdendo o segundo jogo. Sabe quais são as possibilidades disso acontecer? Eu acho que 1% é muito, tá ligado? Porque realmente o time do Santos é muito imprevisto, eu já acredito que vai cair pro Novo Horizontino. Então deixa a gente sonhar. Deixa a gente sonhar. Estamos precisando de um título. Faz muito tempo que o Santos não chega nem perto de ganhar um título. Mas eu acredito que tendo esse tipo de configuração no Campeonato Paulista seria realmente muito divertido, muito engraçado. Finalmente o torcedor santista vai poder sorrir, vai poder ficar alegre, o que infelizmente esse título vai mascarar a má administração e más decisões que os diretores do Santos têm tomado. Então, não sei até quanto que esse tipo de título é benéfico para o Santos, mas de coração eu espero realmente que o Santos consiga ter uma boa participação nessa fase mata-mata do Paulistão. E, se possível, traga assim o caneco pra casa, porque a gente tá precisando comemorar algum título que faz muito tempo que a gente não faz isso. Essa foi a minha análise da fase mata-mata do Campeonato Paulista. Nada clubista, totalmente imparcial. Aqui foi 100% análise de futebol. Nem foi assim, no imaginário, botando a fé na frente. Não, que imagina. Pô, o Santos classificou em oitavo e eu coloco o Santos como campeão paulista. Eu não tenho vergonha na cara também, cara. Eu tenho que ser sincero com vocês. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Gostou desse tipo de simulação? Fez lógica alguma coisa que eu falei aqui? Obviamente que eu viajei e muita coisa. Eu tenho certeza que vai vir aqueles comentários. Você tá viajando, cara. Você tá viajando. Nunca que isso vai acontecer. Nunca que o Coringa vai perder. Cara, o mais doido é que eu acho que o São Paulo pode ganhar do Corinthians. E uma final entre Santos e São Paulo fica totalmente imprevisível, porque dos 4 grandes de São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo, o Santos é o pior deles, porque realmente, com todos os outros 3, tem tido péssimos resultados e uma péssima retrospectiva. Então, acho que talvez o azarão de toda o Campeonato Paulista é o Santos, mas toda vez que o Santos entra na fase mata-mata do Campeonato Paulista como azarão, ele copa, ele leva o título. É muito engraçado isso. Então, tomem cuidado, porque talvez a zebra do Campeonato Paulista seja o Santos e de repente a zebra chega lá na final e justamente levanta o caneco. Mas aí, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!